O Palácio de Buckingham entrou em caos depois que o príncipe William aprovou discretamente uma importante mudança de título para os filhos da duquesa, Sophie, Lady Louise e James. A decisão tomada, sem alarde público, chocou pessoas próximas à família real e levantou sérias questões sobre a hierarquia, a dinâmica de poder e o futuro da monarquia. A decisão secreta que abalou o Palácio de Buckingham. Tudo mudou quando o príncipe William aprovou discretamente a mudança de título de Lady Louise Windsor e James Conde de Wessex, filhos da duquesa Sophie e do príncipe Edward. A notícia não chegou por meio de um grande anúncio real. Vazou em sussurros pelo palácio, primeiro, confundindo a equipe e depois chocando até mesmo os assessores mais graduados. Não se tratava apenas de um ajuste sutil, era uma manobra de poder que pegou toda a família real de surpresa. A decisão teria sido tomada em meados de Language Not Registered for Generation e quando os cortesãos entenderam o que havia acontecido, já estava tudo consumado. Uma fonte descreveu o momento como uma detonação silenciosa. Até então, mudanças como essa geralmente partiam do monarca, não do herdeiro. O fato de William ter tomado essa decisão e de ela ter sido supostamente aprovada, sem objeções de Charles, causou surpresa imediata. Uma fonte próxima ao palácio observou. Não foi apenas o que William fez, mas como ele fez. Sem aviso prévio, sem discussão. Isso foi o que incomodou as pessoas. Revelou uma verdade surpreendente. William já está manipulando os bastidores, moldando a família real de maneiras que poucos esperavam. Essa mudança de título não teve a ver com publicidade. Foi uma mudança deliberada de poder que o colocou no centro das decisões que tradicionalmente pertenciam ao monarca reinante. E isso não era um detalhe insignificante. Afeta a identidade pública, a posição e a percepção de duas crianças reais que permaneceram praticamente fora dos holofotes. Quase da noite para o dia, o palácio se transformou em uma panela de pressão. Houve reuniões apressadas, telefonemas sussurrados e um aumento notável na tensão entre os assessores reais. A imprensa britânica captou indícios a partir de memorandos vazados e informações indiretas. Os tabloides de domingo publicaram manchetes vagas como títulos reais para jovens sob revisão. Mas nos círculos da realeza, todos sabiam que isso já estava decidido. A jogada foi ousada. Alguns a chamaram de progressista, outros de imprudente. Mas ninguém duvidava que fosse um sinal do crescente controle de William sobre as decisões da família real. Agora, com essa única ação, William enviou uma mensagem não apenas ao público, mas ao próprio palácio. O futuro é dele, e está chegando mais rápido do que qualquer um imaginava. Foi uma tempestade silenciosa, sussurrou uma fonte. Ninguém viu isso acontecer, mas agora tudo é diferente. Entendendo os títulos atuais, o que Louise e James detêm agora. Antes dessa grande decisão, Lady Louise Windsor, agora com Language Not Registered for Generation anos, e seu irmão mais novo, James, com Language Not Registered for Generation, possuíam títulos modestos para os padrões da realeza. Louise era tratada como Lady e James após a morte do príncipe Philip, e a promoção de seu pai Edward a Duque de Edimburgo passou a ser conhecido como Conde de Wessex. Mas eis a reviravolta. Tanto Louise quanto James tinham o direito por lei real de serem chamados de Sua Alteza Real, Princesa Louise, e Sua Alteza Real, Príncipe James, desde o nascimento. Então, por que não foram? Tudo começou com uma decisão tomada em Language Not Registered for Generation pelo Príncipe Edward e Sophie Duquesa de Edimburgo. Na época, o casal pediu que seus filhos não usassem títulos de realeza ou de príncipe para que pudessem ter uma vida mais normal. A medida foi considerada progressista, mantendo os filhos longe do frenesi da mídia, que cercava outros membros da realeza. O público a viu como modesta e acessível. Durante anos isso funcionou. Louise e James viveram vidas relativamente discretas, aparecendo apenas ocasionalmente em grandes eventos da realeza. Mas os títulos que detêm hoje são mais simbólicos do que poderosos. Como membros da realeza não atuantes, Louise e James não têm deveres públicos oficiais. Seus títulos não vêm acompanhados de financiamento e não recebem apoio financeiro dos contribuintes. Mesmo assim, continuam sendo membros da família real,
por sangue e por status. É aí que a complexidade começa. Ao contrário do príncipe George, da princesa Charlotte ou do príncipe Louis, que possuem títulos reais completos e estão destinados a papéis públicos, na realeza Louise e James viveram em uma zona cinzenta. Nascida na realeza, mas sem um título de fato. E até recentemente, parecia que isso jamais mudaria. Mesmo quando Louise completou Language Not Registered for Generation. Anos em Language Not Registered for Generation, ela recusou a oportunidade de elevar seu título. Agora, com a aprovação de Williams, esse equilíbrio está mudando. Uma mudança de título reabre o debate sobre como a realeza é definida no século XXI e se a geração mais jovem, especialmente aqueles que permaneceram discretos e respeitosos, merecem o reconhecimento que lhes foi negado no passado. Os pais deles queriam protegê-los, explicou um especialista da realeza. Mas talvez William veja que é a hora de eles virem à luz. O quê? Exatamente William aprovou os novos títulos propostos. Então, o que exatamente o príncipe William aprovou a portas fechadas, de acordo com informações internas de meados de Language Not Registered for Generation, o futuro rei deu sinal verde para um plano interno, para elevar oficialmente Lady Louise Windsor e James Conde, de Wessex, aos seus títulos reais de direito de nascimento. Sua Alteza Real, Princesa Louise de Edimburgo e Sua Alteza Real, Príncipe James de Edimburgo. Esses títulos não são criações novas. Eles os detêm tecnicamente desde o nascimento, de acordo com a patente de Language Not Registered for Generation, emitida pelo rei George V, que permite que os netos da linha masculina de um monarca sejam chamados de príncipe ou princesa. A diferença agora é o reconhecimento. Até então, esses títulos nunca haviam sido usados publicamente. Mas com a aprovação de Williams, o palácio estaria se preparando para oficializar essas designações, incluindo o tratamento AGR, que sinaliza o status real pleno. Essa mudança pode significar ajustes formais no comunicado da corte, atualizações nas informações do site da família real, e até mesmo novas responsabilidades no futuro. Uma fonte revelou que não se trata de inventar algo, trata-se de reconhecer o que já existe. William acredita que chegou a hora, mas o momento é crucial. A aprovação ocorre em um momento crítico. James completou Language Not Registered for Generation anos recentemente, e Lady Louise tem agora Language Not Registered for Generation. Ambos estão em idades importantes onde os papéis da vida adulta costumam ser definidos. Espera-se que a mudança formal seja anunciada pouco antes ou logo depois de James completar Language Not Registered for Generation anos em dezembro de Language Not Registered for Generation, em consonância com a tradição real e sinalizando um possível novo capítulo para os irmãos. No entanto, algumas perguntas permanecem. Será que eles serão obrigados a desempenhar funções públicas? Receberão financiamento da realeza, e seus títulos virão acompanhados de expectativas ou apenas de reconhecimento. Fontes afirmam que William não impôs nenhuma obrigação à mudança, por enquanto, permitindo que tanto Louise quanto James aceitem ou recusem os papéis dependendo de seu conforto e planos futuros. Legalmente, a decisão se baseia em cartas patentes existentes. Portanto, nenhuma nova lei é necessária, apenas a confirmação pública do Palácio. Isso mantém tudo organizado e evita desencadear um debate parlamentar ou complicações constitucionais. Dito isso, o uso de títulos de Alteza Real traz consigo um escrutínio público maior, especialmente em uma época em que a monarquia enfrenta uma pressão crescente para justificar sua relevância e seus custos. Ainda assim, não se trata apenas de nomes ou status. É uma jogada estratégica. William está construindo uma monarquia preparada para o futuro, trazendo figuras respeitadas e discretas como Louise e James para o centro das atenções. Ele sinaliza uma mudança em relação ao caos dos últimos anos e uma aproximação com estabilidade, lealdade e força discreta. Não se trata de privilégio, disse uma fonte próxima. Trata-se de preservar um legado com as pessoas certas à mesa. E isso nos leva a uma questão muito maior. Por que agora? Por que esses dois?
E o que exatamente o William está tentando consertar ou construir com essa mudança? Quais são as motivações por trás da mudança? Por que William fez isso? Superficialmente, essa promoção de título pode parecer um gesto simples, mas por trás dela está a visão mais ampla do príncipe William para a monarquia. Uma visão que vem se desenvolvendo discretamente desde a morte da rainha Elizabeth II em Language Not Registered for Generations. Segundo fontes internas, William enxerga o futuro da família real como sendo menor, mais inteligente e mais estratégica. Cada movimento agora é calculado não apenas pela tradição, mas também pela sobrevivência a longo prazo. Então, por que Louise e James? Porque representam estabilidade e lealdade. Nunca se envolveram em escândalos. Compareceram a eventos reais com dignidade, mantiveram suas vidas pessoais privadas e, talvez o mais importante, não são figuras controversas. Numa era em que outros membros da realeza, como o príncipe Andrew e o príncipe Harry, trouxeram consigo um passado conturbado, William está a investir em apostas seguras. Outro motivo é a união familiar. Há muito que se comenta discretamente o crescente distanciamento entre os Galeses e os Wessex. A decisão de William é vista como um gesto de respeito e reconhecimento para com o príncipe Edward e a duquesa Sophie, que têm demonstrado uma lealdade discreta à coroa, assumindo mais responsabilidades públicas nos últimos anos. Ao estender os títulos formais aos seus filhos, William está essencialmente dizendo: vocês são importantes. Vocês fazem parte disto. Há também a questão da imagem pública. Observadores da realeza têm apontado cada vez mais inconsistências no uso dos títulos. Se George, Charlotte e Louis são membros plenos da realeza e Archie e Lilith estão nas manchetes por causa dos seus, por que não Louise e James, que não fizeram nada de errado e se mantiveram completamente respeitosos? Essa mudança coloca William em uma posição favorável perante a opinião pública. Isso faz com que a monarquia pareça mais justa, menos política e mais focada no serviço do que em dramas. Uma fonte próxima ao futuro rei explicou: William está pensando Language Not Registered for Generation anos à frente. Quem estará ao seu lado, então, é disso que se trata. Por fim, é também uma resposta sutil às críticas. O palácio tem sofrido pressão pela falta de jovens membros da realeza atuantes. Com a saída de Harry e Charles reduzindo o quadro de membros a um vazio, Louise e James poderiam preencher esse espaço não como figuras que chamam a atenção da mídia, mas como uma força confiável nos bastidores presente para as causas reais sem o caos. Enquanto o público vê uma mudança de título, William vê uma jogada estratégica que fortalece sua posição, honra membros leais da família e remodela o futuro da monarquia sem abalar seus alicerces. Ele não está jogando o jogo antigo, compartilhou um membro da equipe real. Ele está reescrevendo o tabuleiro. Agora a questão é: Louise e James aceitarão os títulos ou escolherão um caminho completamente diferente? A escolha é dos pais. Decisões passadas de Edward e Sophie. Esta atitude do príncipe William pode parecer nova para o público, mas para o príncipe Edward e a duquesa Sophie, ela reabre uma decisão profundamente pessoal, tomada há mais de 2 décadas, em Language Not Registered for Generation, pouco depois do nascimento de sua filha, Lady Louise Windsor. Edward e Sophie fizeram uma escolha rara e ousada. Eles recusaram o uso de títulos de nobreza para seus filhos, embora a lei real o permitisse. O raciocínio era simples, uma infância normal. Na época, Sophie disse à imprensa: tentamos criá-los com a compreensão de que muito provavelmente terão que trabalhar para viver. Foi uma decisão humana moderna tomada para proteger Louise e mais tarde James, nascido em Language Not Registered for Generation, das pressões e expectativas que haviam sobrecarregado muitos membros da realeza antes deles. O acordo pareceu funcionar. Os filhos eram tratados como lady e visconde, não princesa ou príncipe. Frequentavam escolas regulares, mantinham um perfil discreto e apareciam ocasionalmente em eventos públicos, mas nunca como membros da realeza em evidência. Mesmo quando Louise completou Language Not Registered for Generation em novembro de Language Not Registered for Generation, ela tinha o direito legal
de adotar o título de princesa, mas optou por não fazê-lo. Aquele momento agora, em retrospectiva, foi um ponto de virada. Sinalizou sua consonância com a visão dos pais, ou talvez uma relutância em se expor ao público. Agora, com a aprovação de William, mudando as regras do jogo, aquela escolha anterior está sendo discretamente renegociada. Fontes dizem que, antes da decisão ser finalizada, William teve conversas particulares com Edward e Sophie. Não foi algo forçado. Foi um acordo colaborativo, mas que exigiu que eles repensassem o futuro que imaginavam para os filhos. Segundo uma fonte próxima, Sophie estava hesitante. Ela ainda queria que eles tivessem opções, mas William deixou claro que se tratava de reconhecimento, não de pressão. A ideia não era obrigar Louise e James a assumir funções reais em tempo integral, mas sim dar-lhes o respeito que conquistaram simplesmente por terem nascido na casa de Windsor e por terem feito tudo certo até então. Essa mudança de título não apaga o passado, mas o reformula. O que antes era um não categórico agora é um talvez e potencialmente um sim. Para Edward e Sophie, o momento pode ser agridoce. Eles lutaram para manter os filhos longe dos holofotes, e agora os holofotes estão discretamente retornando. Eles tomaram a decisão de proteger os filhos, disse um assessor real. Mas os tempos mudam, e agora a família precisa deles. O que acontecerá a seguir depende não apenas dos títulos, mas também de Louise e James estarem prontos para assumir os papéis que finalmente estão sendo reconhecidos. Precedentes reais. O que a história nos ensina? A mudança de títulos reais não é comum, mas também não é inédita. Na verdade, a monarquia britânica tem uma longa e complexa história de mudanças de títulos com base em política e imagem pública e necessidades da realeza. Portanto, embora a decisão de William possa parecer ousada, ela se enquadra nos limites da tradição, ainda que não seja uma tradição muito comum. O precedente mais importante vem das cartas patentes de Language Not Registered for Generation, do rei George III, que padronizaram o uso dos títulos de Alteza Real e Príncipe-Princesa. De acordo com esse documento, todos os filhos de um monarca têm direito ao tratamento real. Foi por isso que Louise e James eram elegíveis em primeiro lugar. Mas o que William fez, ativando esses títulos após anos de silêncio, tem poucos paralelos modernos. Um precedente parcial ocorreu em Language Not Registered for Generation, quando a rainha Elizabeth II emitiu uma nova carta patente, garantindo que todos os filhos do príncipe William seriam tratados como príncipe ou princesa, e não apenas o mais velho. Essa mudança foi feita para preparar o nascimento da princesa Charlotte, para que ela não tivesse um título diferente do seu irmão George. Essa decisão demonstrou que os títulos podem ser ajustados para se adequarem aos valores modernos e que monarcas ou herdeiros aparentes podem intervir quando necessário. Outro exemplo é o próprio príncipe Edward. Ele recebeu o título de Conde de Wessex em Language Not Registered for Generation, rompendo com a tradição dos ducados, e posteriormente foi elevado a Duque de Edimburgo em Language Not Registered for Generation após a morte de seu pai. Esses momentos mostram que a família real não é rígida, mas estratégica. Os títulos são ferramentas. No entanto, a história também mostra os riscos. Mudanças de títulos no passado geraram tensões. Quando a princesa Diana perdeu seu título de nobreza após o divórcio em Language Not Registered for Generation, isso se tornou um símbolo profundamente emocional e muito público de sua separação da família real. Até mesmo os filhos do príncipe Harry e Meghan se tornaram o centro de uma polêmica sobre títulos, especialmente após a morte da rainha Elizabeth em Language Not Registered for Generation, quando as regras tecnicamente mudaram. Mas a opinião pública permaneceu dividida. A aprovação de Williams, embora legalmente sólida, ainda toca nessas mesmas feridas. Há sempre o perigo de que as pessoas vejam favoritismo, inconsistência ou até mesmo manobras políticas. Como observou um historiador da realeza, cada vez que um título é concedido ou retirado, isso comunica algo ao público. Nunca se trata apenas de um nome. Neste caso, o sinal é claro. William está moldando o próximo capítulo e o faz escolhendo quem carregará o legado da coroa no futuro. Impacto na linha de sucessão e na hierarquia real.
a recente decisão de conceder títulos de Alteza Real a Lady Louise Windsor e James Conde, de Wessex, não alterou a linha oficial de sucessão, mas certamente causou estragos na hierarquia real. Em outubro, de Language Not Registered for Generation, James ocupava o 15º lugar e Louise o 16º, atrás de figuras como o Príncipe Edward, a Princesa Anne e o Príncipe Harry. Mas os títulos, especialmente na monarquia britânica, não se resumem à ordem. Eles representam influência, status e visibilidade. Durante anos, Louise e James foram vistos como membros da realeza, discretos, educados, bem comportados, mas em grande parte fora dos holofotes. O tratamento dado a Lady e Earl os manteve na sombra, enquanto seus primos carregavam o peso e o glamour de príncipe e princesa de Sua Alteza. Essa dinâmica está mudando de forma sutil, mas significativa. A ascensão deles ao status de membros da realeza eleva automaticamente seu prestígio dentro do protocolo real. Seja na escolha de assentos em eventos formais, na ordem de precedência ou na percepção das festas, eles agora transitam por um patamar diferente na vida da realeza. Já existe um desconforto discreto nos bastidores do palácio. Figuras como a princesa Anne, que notoriamente recusou títulos para seus filhos, apesar de décadas de serviço leal, podem questionar essa mudança em particular. E entre os apoiadores do príncipe Harry, cresce o desconforto. Depois de toda a polêmica em torno dos títulos de Archie e Lilith, por que essa mudança está acontecendo de forma tão discreta e tranquila para Louise e James? A família real afirma que se trata de direito de primogenitura e momento oportuno. Mas os críticos argumentam que é um sinal de reconhecimento seletivo baseado em quem está em alta no momento. Um cortesão teria descrito o clima no Palácio de Buckingham como cauteloso. Ninguém se opõe abertamente, mas alguns estão reavaliando suas posições. Não se trata apenas da sua posição na linha de sucessão, acrescentou a fonte. Trata-se da visibilidade que o título lhe confere perante o público e a coroa. O momento não poderia ser mais estratégico. Com James prestes a completar Language Not Registered for Generation anos em dezembro e Louise entrando na vida adulta, a mudança de título os coloca em posição de assumir papéis mais importantes, se necessário. Isso não significa que se tornarão membros da realeza em tempo integral, mas significa que agora possuem um reconhecimento formal que os permite servir, representar ou se afastar com muito mais flexibilidade e influência do que antes. Os títulos não alteram a linhagem sanguínea, disse um analista da realeza, mas, certamente, mudam a forma como essa linhagem é tratada. Agora que a mudança ocorreu, a questão é como Louise e James usarão sua posição elevada. Eles se apresentarão publicamente, ou os títulos permanecerão gestos simbólicos em uma nova era de monarquia mais rígida e controlada com reações públicas e tempestades na mídia. No momento em que vazou a notícia de que o príncipe William havia aprovado discretamente os títulos de Alteza Real para Lady Louise e James, a reação foi imediata e intensa. A notícia não veio acompanhada de um comunicado de imprensa formal ou declaração oficial da família real. Em vez disso, a história começou com informações discretas para alguns veículos de comunicação selecionados e logo se espalhou rapidamente pelos tabloides e pelas redes sociais. Em Language Not Registered for Generation Auras, hashtags como #Prince Louise e #Prince James estavam entre os assuntos mais comentados no TikTok X e no Instagram. Para os fãs da realeza, que sempre admiraram a família Wessex por sua discrição e dignidade, isso soou como justiça. O apoio foi imenso, com elogios à decisão de William de reconhecer a lealdade e o caráter discreto dos filhos de Edward e Sophie. Finalmente, os mais discretos recebem o reconhecimento que merecem. Publicou uma página de fãs da realeza, ganhando milhares de curtidas em poucas horas. O sentimento geral, entre os observadores tradicionais da realeza, era de que essa medida restaurou o equilíbrio, corrigindo anos de desvalorização, mas nem todos concordaram. Os críticos apontaram a inconsistência.
Por que conceder títulos a dois membros da realeza que praticamente não aparecem em público, enquanto se afirma simultaneamente estar reduzindo o tamanho da monarquia? Outros levantaram a questão da equidade. Os filhos da princesa Anne não receberam títulos. Aos filhos de Harry disseram que não era o momento certo. Por que agora? E por que esses dois? Perguntou um comentarista famoso na televisão nacional. A imprensa rapidamente repercutiu o debate. Alguns veículos interpretaram a situação como uma manobra de poder brando de William para recompensar a lealdade discreta, em vez de um escândalo, enquanto outros o acusaram de favoritismo. Editoriais questionaram se William, como herdeiro e não monarca, deveria sequer tomar esse tipo de decisão, mesmo que o rei Charles a tivesse apoiado discretamente. Dentro do palácio, reinava o silêncio. Nenhuma negação oficial, nenhum anúncio formal. Apenas uma resposta calculada. Evasiva, um método frequentemente usado pela empresa para manter o controle da história. Mas pessoas próximas à família real começaram a divulgar discretamente uma mensagem por meio de fontes anônimas. Não se tratava de expansão, mas sim do reconhecimento de títulos legítimos já concedidos pela lei real. O tom da tempestade midiática logo se dividiu em duas vertentes. Veículos de comunicação tradicionais aplaudiram a iniciativa como uma forma de trazer dignidade e reconhecimento moderno à próxima geração da família real. Entretanto, vozes mais críticas argumentavam que este era o início de mais uma divisão interna, especialmente considerando a já frágil relação entre as famílias reais de Gales e Sussex. É um lembrete de que até mesmo decisões discretas podem causar reações drásticas, observou um editor especializado na família real. E em Language Not Registered for Generation, o público não se cala mais. À medida que as manchetes continuam a circular e a história se recusa a perder força, todos os olhares se voltam agora para Louise e James. Será que eles irão assumir publicamente seus novos títulos ou permanecerão tão discretos quanto o palácio que os elevou? Futuros papéis, deveres e expectativas para Louise e James. Com seus títulos de recursos humanos agora aprovados, a atenção se volta para o que Lady Louise e o príncipe James de Edimburgo farão a seguir. Eles se apresentarão como membros ativos da realeza ou manterão a vida privada. Até o momento, nenhum compromisso formal foi anunciado, mas fontes internas dizem que as discussões estão em andamento discretamente. Louise de Language Not Registered for Generation Anos se formou recentemente na St. Andrews tem demonstrado crescente conforto em eventos da realeza. Fontes dizem que ela pode assumir compromissos com jovens ou com o meio ambiente. James, que completa Language Not Registered for Generation, anos em dezembro de Language Not Registered for Generation, ainda está na escola, mas é visto como um forte candidato para futuras funções, caso deseje. É improvável que receba um financiamento público sob a monarquia enxuta do rei Charles, embora apoio possa ser concedido para compromissos específicos. Com novos títulos, vem maior atenção pública, e Louise valoriza especialmente sua privacidade. Ainda existe a possibilidade de que um dos dois recuse o status por completo, mas William provavelmente buscou um acordo discreto primeiro. Por enquanto, os papéis ainda não estão definidos, mas a pressão é real. Não se trata apenas de uma mudança de título, disse uma fonte da realeza. É uma encruzilhada para eles e para a monarquia. O que está em jogo para o reinado de William? A decisão do príncipe William de aprovar os títulos de Alteza Real para Louise e James não é apenas simbólica. É um sinal claro de que ele já está moldando a monarquia. Ele está priorizando a lealdade à discrição e à estabilidade em vez de manchetes ou controvérsias. Ao promover dois membros discretos da família real, ele sinaliza que a futura liderança se baseará no caráter e não apenas na linhagem sanguínea. Mas a medida traz riscos. Os críticos argumentam que ela contradiz a visão do rei Charles de uma monarquia mais enxuta e pode reacender debates sobre favoritismo. Se Louise e James aceitarem os holofotes,
Isso poderá fortalecer o círculo íntimo de William, composto por membros da realeza de sua confiança. Caso contrário, a medida poderá parecer vazia. De qualquer forma, a decisão estabelece um novo precedente, mostrando que William está agindo agora e não esperando. Alguns membros da família real acreditam que isso é apenas o começo. Haverá mais mudanças para outros membros da realeza à medida que atingirem a maioridade. William não está correndo atrás do prejuízo, disse um assessor. Ele já está liderando um passo de cada vez. O que acontecer a seguir moldará não apenas o futuro de Louise e James, mas também o legado de William como futuro rei da Inglaterra. Essa mudança inesperada de William é mais do que uma simples alteração de título. É um sinal claro de que a próxima geração da realeza está se formando sob sua liderança. Independentemente de Louise e James aceitarem ou rejeitarem seu status elevado. Uma coisa é certa. A monarquia está evoluindo e a mudança já está abalando o palácio.